queria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias em Neemias, capítulo 6. Eu queria agradecer a Deus. Agradecer muito a Deus, porque é por Ele que eu estou aqui. Eu vim falar da palavra dele. Então, se não fosse a palavra dele, não teria o que falar. Porque é a palavra dele que nos edifica, é a palavra dele que nos fortalece. Eu queria agradecer ao pastor. Neemias, capítulo 6, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Sucedeu mais que ouvindo Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: venham e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Aleluia. Que Deus tem colocado no meu coração sobre essa palavra, quando eu li Neemias capítulo 6, é que Deus, Ele às vezes pede coisas para nós, né? Ele pede para nós fazermos coisas para Ele, quando nós nos decidimos a servir. Ele pede para nós, assim como Ele pediu a Neemias que ele fosse, para ele consertar com o coração dele, para ele fosse consertar os muros de Jerusalém. Deus tinha uma obra na vida de Neemias. E quando ele começou, os inimigos dele se levantaram, assim como o inimigo também ele se levanta contra as nossas vidas. E ele foi ali e os inimigos dele, Sanbalat e Gesem, enviaram uma carta para ele, pedindo para ele vir ter com ele, se encontrar com Neemias, quando ele estava fazendo a obra. Mas a Bíblia é bem clara, continua dizendo na palavra de Deus, que na verdade eles queriam fazer o mal para Neemias. Só que aí, quando eles foram lá, Neemias disse: eu não posso, mandou dizer para eles: eu não posso parar essa obra que eu estou fazendo, para ir ter com vocês, né? E da mesma forma eles foram lá e mandaram mais vezes, convidando ele, mas da mesma maneira ele falou: não, eu não posso ir. E o que Deus tem colocado, eu não posso fazer aquilo que vocês querem, eu não posso abandonar essa obra. E Deus tem colocado no meu coração, assim, que a respeito da palavra de Deus, Deus pede coisas para nós. E uma das coisas que Ele pede é que a gente venha buscar Ele, né? Buscar Ele através da Sua palavra, né? Da palavra de Deus. Lendo ela, meditando nela. E quando nós começamos a fazer isso, como aqui aconteceu com Neemias, não é diferente com a gente. O inimigo se levanta contra a vida da gente. Como um testemunho de mim mesmo, eu era uma pessoa assim que não lia muito a palavra de Deus, não me interessava. Cheguei muitas vezes assim a só ler, muita da época da minha vida, ler ela somente nos cultos, na igreja, assim, né, no sábado. Eu abria só quando vinha na igreja, né? Não meditava em casa, não deixava fazer outras coisas. Mas um dia, eu lembro até hoje, quando o pastor Evaldo pregou lá no Congresso dos Jovens, foi uma palavra sobre a importância da palavra de Deus, né? Como ela mudou a vida de muitos homens. Inclusive ele falou sobre Martinho Lutero, quando ele leu a palavra de Deus e ele foi transformado por ela. Então a palavra de Deus, a partir daquele dia eu comecei a me importar. Eu falei para Deus: Deus, eu vou ler a sua palavra, né? Não agora somente sábados e domingos, mas eu vou pegar um propósito mesmo de ler ela. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus, e nesse tempo, desde o congresso até aqui, Deus tem feito coisas tão grandes na minha vida, assim, lendo a palavra dele. E aí eu me encontrava muitas vezes no momento de ler a palavra dele, e Deus começava a falar comigo, e eu às vezes
ficava triste, porque muitas vezes ficava triste porque às vezes via coisas ali que eu estava fazendo, mas não era de acordo com a palavra de Deus, né? Outras vezes ficava feliz porque eu sabia que Deus estava falando comigo. Outras vezes sentia como se Ele estivesse me dando um puxão de orelha, assim como o pai dá no filho, né? Lendo a palavra dele. Até eu mesmo não acreditei, mas começava até dar risada lendo a palavra de Deus. Eu assim, estou dando risada lendo a palavra de Deus. Eu falava, Deus, o Senhor fez isso mesmo. Deus, o Senhor fez tantas coisas, como se Deus estivesse falando comigo. E eu sentia Ele falando comigo. E eu começava com uma conversa mesmo entre eu e Deus, e Ele respondia através da sua palavra. Eu dava risada e eu às vezes chorava, ficava feliz, ficava meio constrangido, às vezes com coisas que eu via que eu não estava praticando direito. E o meu espírito era alimentado. Só que às vezes não era isso que eu fazia. E eu sei que talvez tenha uma pessoa aqui que também se encontra da mesma forma que eu estava, né? Não tinha esse compromisso com a palavra de Deus. E Deus me fez aqui na palavra de Neemias, que Ele entregou uma obra para Neemias, mas às vezes vinham os convites, veio o convite dos inimigos dele, e às vezes veio o convite da nossa vida para a gente, tantas coisas, né, para a gente fazer aqui nesse Japão, ainda mais aqui nesse Japão, que eu sei que o tempo passa muito rápido, e às vezes a gente quer fazer alguma coisa a mais, às vezes não tem tempo, e veio muitos convites para a gente se esquecer, mas eu também me fez lembrar também que Jesus, quando Ele foi no deserto, o inimigo viu para Jesus quando Ele foi tentado e falou assim: se você é filho de Deus, faz com que essas pedras virem pão, né, para você comer. Que Jesus estava jejuando, ele fez um jejum, ele estava sem comer, mas Ele virou para o inimigo e disse: Satanás, aparta-te de mim, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para encerrar, eu quero deixar para os irmãos assim, porque alimentos para alimentar a nossa carne tem muitos, irmãos. Tem muitos. Tem a internet, coisas para nos entender, tem o serviço, mas a internet ela não alimenta o espírito do homem. O serviço também não alimenta o espírito do homem. O dinheiro não alimenta o espírito do homem. As coisas, carro não alimenta o espírito do homem. Não, até mesmo os estudos fora que fazer, é bom, mas não alimenta o espírito do homem. Mas Jesus foi bem claro, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, para encher a nossa carne, para alimentar a nossa carne, tem muito medo. Mas a única coisa que fortalece o nosso espírito é a palavra de Deus. Assim como eu sou de mim assim, eu não consigo sair assim de manhã, ou às vezes, quando eu estava trabalhando, eu não conseguia ir sem tomar o meu café, porque se eu não tomasse o café da manhã, da tarde, assim, quando dava 10 horas, eu já estava passando mal, começava a me sentir fraco, porque eu precisava daquilo. E por que a gente não, se a palavra de Deus está falando, se Deus Jesus fala que esse aqui é o nosso alimento, por que a gente também pode comer diariamente, como a gente come o nosso café da manhã, como a gente come o nosso almoço? Porque se a gente não come isso, se a gente não se alimentar, a gente fica fraco. Por que a gente não pode levar isso para o nosso espírito? Se a gente não se alimentar no nosso espírito, nós também não vamos ficar fracos? É mentira do diabo. E ele tem colocado muitas coisas para a gente não ler a palavra, porque ele sabe, ele tem, porque na verdade isso é medo. É medo, ele sabe quando nós lemos a palavra de Deus, Deus revela o que nós devemos fazer, Deus nos fortalece. E ele fala